a todos. Nós hoje estamos aqui com o nosso primeiro programa de 2022. E hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa que vai dar uma dica muito interessante, importante para as pessoas que querem montar o seu próprio negócio. Quando nós vamos montar o nosso negócio, o que nós precisamos? Reunir condições. E então hoje nós vamos falar com um contabilista que é da Carrilho Souza Gomes Limitada, que é o Carlos Ferraz. E o Carlos Ferraz, além também de ser contabilista, ele também é o diretor do Network Ana Maria, que também apoia várias empresas. Carlos Ferraz, bom dia, tá tudo bem com você? Olá Ana Maria, em primeiro lugar eu queria agradecer o teu convite, é com enorme prazer que estou aqui hoje para fazer este programa de 2022 contigo e sim, vamos responder certamente aos nossos espectadores com algumas dicas importantes para eles, para quem está a pensar em abrir o seu próprio negócio, saber como começar. É muito interessante, né, Carlos, porque ainda agora, antes da gente começar o programa, eu estava comentando com você que falta pouco, né, para fazer um ano o nosso network e que foi o Carlos que nos apoiou muito, não é, com esse projeto. E hoje, o primeiro programa está sendo com quem? Com o Carlos. E não foi assim programado. Calhou. Então eu acho que tem uma ligação aqui muito grande, né, Carlos? É verdade, a história repete-se. É de facto curioso. Começamos há sensivelmente um ano com o Networking Ana Maria e hoje estar aqui também no teu primeiro programa, para mim, é um enorme orgulho. Pronto. Então vamos falar um pouquinho, Carlos, dar alguma dica para esses empresários que estão no começo e que querem abrir a sua empresa. Qual é o primeiro passo na parte da contabilidade que você dava assim aquela dica para eles ter muita atenção? O que eles podem fazer? Ora bem, eu começava por frisar um aspecto muito importante que normalmente os empresários e empreendedores não têm muito esse cuidado, ou seja, eu aconselho a que todos os empresários, quando começam um negócio, queiram entrar pelo menos no top 5 dos empresários mundiais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto aprenderem um pouco sobre as principais ferramentas da contabilidade que o empresário pode usar para conseguir atingir os seus objetivos. Acho fundamental, acho que todos os empresários deveriam ter um curso sobre as principais peças contabilísticas para eles próprios conseguirem seguir os seus resultados. Porque ao longo de anos que trabalho nisto, nos meus inícios de carreira, o contabilista era muito visto como uma pessoa que apenas apurava impostos, ou seja, era um cobrador de impostos. Hoje os contabilistas são muito mais que isso e na Carrilho Souza Gomes, principalmente, o nosso foco é muito direcionado para ensinar o próprio empresário a ler essas peças contabilísticas para saber se está ou não a atingir os seus objetivos. Portanto, em primeiro lugar, era por aí que eu começaria. Bem, Carlos, e para aquelas pessoas que são desorganizadas, né, com os papéis, porque tem pessoas que é bom para algumas coisas, para outras é uma negação. Então, nesse caso, para essas pessoas, o que você aconselharia? Olha, Ana, ainda bem que me fizeste essa pergunta, porque neste ano de 2022, na Carrilho Souza Gomes, nós estamos com o lançamento precisamente de um produto direcionado para essas pessoas desorganizadas, para esses empresários que nunca sabem onde é que põem o talão do gasóleo, que nunca sabem onde é que põem o talão de almoço e determinadas faturas. Então nós estamos a trabalhar com uma ferramenta que lançamos agora, com um produto novo que está associado a uma ferramenta que tem uma app. O empresário, a partir do momento em que ele adquire um produto, ele fotografa a sua fatura, guarda, após na app lhe aparecer que nós contabilizamos, esse valor tem o valor como documento físico, ou seja, pode ser deitado fora, ele está contabilizado, é gerado um Transaction ID que vai validar esse documento como um documento em papel. A partir desse momento está perfeitamente tranquilo e livrou-se de toda essa papelada que até hoje estávamos habituados. Portanto, acho sinceramente que este produto que lançamos agora em 2022 vai ajudar muito o tipo de empresários desorganizados como falaste. Sim. Outra coisa, eu também tive uma informação ainda semana passada, porque eu sou muito assim, eu tenho muito medo de perder as faturas e às vezes eu junto ali tudo e fica tudo embolado. E chegou uma pessoa para mim e falou que não há mais necessidade disso, porque isso já vai diretamente para as finanças. Isso é verdade?
Isso é verdade. Os documentos vão diretamente para as finanças. Sendo que temos que guardar o documento em papel. Não pode ser deitado fora, está bem? Para ele ser deitado fora, terá que ser utilizada uma ferramenta como esta que te acabei de falar, em que o documento vai ser validado primeiro pelo contabilista certificado, ser lançado na contabilidade e validado pelo contabilista certificado. Com essa validação, sim, é gerado o tal Transition ID que falei há pouco, e só a partir daí é que podes eliminar o papel. Está bem? Ou seja, se estás a falar de um particular, as suas despesas com saúde e isso, sim, a partir de hoje há desmaterialização, podem eliminar isso. Empresas ainda não, só com este sistema que te falei é que é possível eliminar o papel. Sim, no caso do IVA, também ele já consta lá isso tudo ou não? Tem que ser mesmo passado pelo contabilista, mas mesmo passando pelo contabilista, ele já sabe lá quanto que nós temos que pagar de IVA ou não? Hoje em dia, os softwares de contabilidade fazem integrações com o próprio e-fatura e conseguem ter acesso a todas as faturas que forem emitidas para o empresário. Isso é importante, permite-nos a nós contabilistas também fazer um melhor serviço, porque conseguimos dizer ao cliente se está algum documento em falta ou não. Mas para que ele seja contabilizado e validado para efeitos de IVA, é preciso existir o documento. Ou digitalmente, validado como falámos, ou através do documento em papel. Bem, gente, também assim, a nossa entrevista aqui é gravada, mas vocês também podem fazer a pergunta de vocês aqui, porque depois o Carlos tem acesso em responder as perguntas de vocês, tá bem? Carlos, outra pergunta que eu gostaria muito de te perguntar, como é que surgiu esta vontade de ser contabilista? Você já tinha essa vontade ou surgiu através de outras coisas? Na verdade, comigo começou desde muito novo. Eu ainda estudava e então decidi estudar de noite e na altura comecei por trabalhar precisamente num escritório de contabilidade. Foi aí que nasceu o meu gosto pela contabilidade e uma enorme vontade também de ajudar a contabilidade a evoluir. Para teres noção, quando eu comecei com contabilidade, a contabilidade era feita em livros, ainda não se utilizavam computadores. Hoje as ferramentas tecnológicas são de tal forma avançadas que cada vez mais, e agora o Covid veio também acelerar isso, cada vez mais vamos passar para uma transação digital a nível contabilístico. O Covid atacou a sua empresa? O que você acha que aconteceu por causa do Covid? Na verdade, o Covid acaba por ser igual a muitas outras crises que já passamos no mundo. Ela não afetou, obrigou a empresa a trabalhar de forma diferente. E uma delas é precisamente a tal evolução tecnológica que temos falado aqui, que obrigou a que as empresas se adaptassem, quer a nível de teletrabalho, quer a nível de partilha entre colaboradores de documentação, obrigou as empresas a tomar medidas. A nível financeiro, na minha empresa não teve grande impacto. Aliás, no ano de 2021, felizmente conseguimos crescer. Espero agora 2022 um crescimento ainda muito mais sustentado, mas a nós particularmente não nos afetou. Isso é muito bom, não é? Houve muitas empresas que comentam que o Covid, para eles, tiveram mais resultado, né? Infelizmente, teve outras que não foi bem assim. Sim. Agora, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, não é? Eu sei que você é diretor de um grupo de network, e eu gostaria que você desse a sua opinião, não é? Sobre este grupo, sobre o networking, o que você acha? Na verdade, o networking, como referimos no início da entrevista, estou no início, desde o início do networking Ana Maria, neste grupo, sou diretor do grupo Porto Boa Vista, isto trouxe muita coisa de boa. Começando precisamente pelo meu à vontade de estar hoje aqui a fazer esta entrevista. Seria impensável há um ano atrás, eu estar aqui a fazer uma entrevista contigo, porque eu tinha pavor de estar a falar para o público. Esse foi o primeiro aspecto positivo. Outro aspecto positivo foi, de facto, a relação
que é criada entre os empresários e os membros do networking e os próprios negócios que acabam por surgir dentro do networking e a maneira que nos ajuda também a ter uma visão mais ampla do que são os negócios, do que são as atividades das pessoas, que nos permite também a nós próprios melhorar. Então, o conselho que você daria para um empresário que queira fazer parte do network? Porque muitos pensam assim, eu vou para lá para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Estão com a mentalidade certa? No seu ponto de vista? No meu ponto de vista, o ponto de partida para entrarmos num grupo de networking nunca deve ser vamos fazer negócio. Os negócios vão acabar por aparecer no networking. A primeira coisa que nós temos que fazer para entrar no networking, o nosso pensamento deve ser, de facto, eu vou para o networking para conhecer pessoas, para mostrar a minha empresa, para dar aos outros membros a conhecer a minha empresa e naquilo que eu os posso ajudar. E o nosso principal objetivo é entrar para o networking para ajudar os outros. Isso vai gerar com que os outros acabem também por conhecer o nosso trabalho e isso vai aumentar, de facto, os nossos resultados, como aconteceu comigo no ano de 2021. Bem, Carlos, no grupo de networking, como é que funciona dentro do seu grupo Porto Boa Vista? Quais são os benefícios que você já teve lá dentro com outros empresários? Bom, os benefícios foram bastantes. Um deles foi ter a consciência que havia determinados produtos que estavam ao meu dispor, que existiam no mercado e que eu não os estava a utilizar. Vou dar um exemplo, por exemplo, um design gráfico, em que eu tinha todo o merchandising da minha empresa feito de uma forma ainda muito artesanal e não tinha a noção que existia, ou melhor, eu tinha a noção, mas não conhecia ninguém dessa área, um design gráfico que me produzisse, por exemplo, todo o merchandising da minha empresa. Isso acaba por ajudar muito. Outra das coisas que a mim pessoalmente me acabou por ajudar muito, quer a nível de networking, quer mesmo a nível profissional, ou seja, por exemplo, numa reunião com um cliente, foi, por exemplo, logo no início, estamos a falar, antes da primeira reunião que eu fiz como diretor do grupo Porto Boa Vista, eu estava apavorado. E então eu tive uma conversa também com um dos membros fundadores do Networking Ana Maria, com o Cláudio Nardoni. Ele é psicoterapeuta e numa conversa informal durante uma tarde, aquele homem capacitou-me para falar perante uma multidão. Ou seja, todas estas sinergias que são geradas entre empresários no networking acabam de uma forma ou de outra, mesmo sem gerarmos às vezes negócios diretos, como vender alguma coisa ou comprar alguma coisa, acaba por nos gerar muito valor na nossa atividade profissional. Ou seja, então, network, as pessoas têm mesmo que interagir, que marcar reuniões, que se juntarem, é isso? É fundamental, primeiro, participar no grupo. A participação é muito importante e depois, sim, é importante essa marcação de reuniões, o conhecer o trabalho de cada um, o dar a conhecer também o nosso trabalho. Isso, sim, ao longo do tempo vai acabar por começar a gerar negócios, mesmo sem querermos vender, porque a venda aqui, o networking tem uma coisa que é espetacular em relação a todas as outras estratégias, porque o networking é nada mais nada menos que mais uma estratégia de marketing. O networking vai gerar sozinho quase resultados, vai começar a gerar, cada vez esses resultados são maiores. Portanto, é fundamental, é uma estratégia fundamental para os empresários. Eu aconselho toda a gente a participar no networking. Carlos, muito obrigada. Eu não sei se você gostaria de deixar alguma mensagem aqui, não é, para o público. Qual a mensagem que você gostaria de deixar? Bom, em primeiro lugar, eu gostava de deixar uma mensagem mais a título profissional, que é precisamente, agora que estamos a iniciar o ano, as pessoas terem muita atenção no planeamento fiscal da sua empresa. Para terem ideia, nós na Carrilho Sousa Gomes, através do nosso CRM, eu contabilizei a poupança fiscal a nível de IRC que foi gerada para as nossas empresas e nossas empresas clientes, e este ano nós geramos uma poupança de cerca de 720 mil euros em IRC para os nossos clientes através da eficiência fiscal e do aproveitamento de todos os benefícios fiscais que existem. Portanto,
a primeira coisa a fazer-se, nós não podemos pensar nos resultados no final do ano, temos que começar a pensá-los logo no início do ano, e logo no início do ano fazer o nosso planeamento fiscal para que a carga fiscal, que em Portugal é bastante elevada, tenha o menos impacto possível nos nossos resultados. Começaria por aí. Outra coisa que dizia a todos os empresários é, de facto, aqui estou a puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, como se costuma dizer aqui no Porto, começarem por participar num grupo de networking. É fundamental para os empresários participar num grupo de networking. Isso vai-lhes dar a capacidade de falar, de comunicar, de mostrar a sua empresa de uma maneira diferente. Portanto, aconselho a todos a fazê-lo. Bem, já agora, não sei se o Carlos quer falar um bocadinho, mas eu acho que o Mosquitinho falou aqui no meu ouvido, parece que vai haver um programa do Carlos. Sim, Ana, é verdade. Estou a perspectivar precisamente fazer um programa sobre dicas para os empresários, como utilizar a contabilidade e como obter a eficiência fiscal nas suas empresas. Isso ainda está numa forma muito embrionária, mas sim, está previsto para este ano esse projeto, espero que avance. Certamente avançará para vos poder deixar mais dicas e poder ajudar. Muito obrigada, Carlos. Até a próxima. E brevemente estarei aqui na próxima semana com outro empresário também, que tem tudo a ver, que são as dicas que ele vai dar aqui, muito importantes na vida empresarial de cada um de vocês. Obrigada e até a próxima.